Além de ser nosso pai na fé, Abraão desfrutou do privilégio, dentre todos os homens na Bíblia, de ser chamado de amigo de Deus. E o Isaac, ele é o filho de Abraão e também reputado como filho da promessa. E o Jacó era neto de Abraão e era filho de Isaac. E o Abraão estava sob a égide da bênção. Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, obviamente, que a família de Isaac, que era filho da promessa, era suposta ser uma família abençoada, como a família do Jacó, que era neto de Abraão, era suposta ser uma família altamente abençoada. No entanto, o que você percebe comigo ao ler o texto, uma certa frustração que envolveu a alma do Jacó. O texto diz assim: e Jacó disse a Faraó. O que Jacó disse a Faraó? Os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Ele classifica como foram esses 130 anos os quais ele viveu. Ele diz: número 1, são poucos. Número 2, são maus. Ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. Jacó, a despeito de ser neto do pai na fé, Jacó, a despeito de ser filho do filho da promessa, Jacó, a despeito de estar sob uma árvore genealógica, que era a árvore genealógica de Abraão, que estava sobre a promessa de que nele, em Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. O Jacó agora externa que ele está frustrado, ele se sente desencantado. Ele diz: olha, eu tenho 130 anos. Por incrível que pareça, esses 130 anos que eu tenho foram poucos e maus. E aí me levou a uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Queria que você prestasse atenção na pergunta inicial da reflexão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Por quê? Que coisas ruins acontecem em nossas famílias? É uma pergunta que eu queria que você refletisse comigo. Por que que as nossas famílias são constantemente bombardeadas, atacadas com ímpetos, por intempéries, por infortúnios, por adversidades, por contratempos, por reveses, por turbulências, por percalços e etc. Por que a maioria das nossas famílias, aqui que eu queria que você pensasse comigo, por que a maioria das nossas famílias traz consigo
um histórico de drogas. Preste atenção no que eu estou falando. Estou falando das nossas. Não estou falando da sua. Não estou falando da minha. Eu estou me incluindo. Estou falando das nossas. Por que a maioria das nossas famílias traz consigo histórico de drogados? Traz consigo histórico de alcoolismo, traz consigo histórico de prostituição, de adultério, de divórcio, separação, violência doméstica, traição, embaraço financeiro, pobreza, doenças genéticas, seja doenças hereditárias, hábitos de fazer fofocas, hábitos de brigar um com os outros na família, hábito de mentir. Por que as nossas famílias estão impregnadas desses elementos nocivos, os quais afetam a minha e a sua família? Por que as coisas não se ajustam nas nossas famílias? Por que as coisas não dão certo com determinados empreendimentos que a gente faz? O que há de errado conosco, nobres? Muitos de nós, escute isso, é um ponto-chave. Muitos de nós não querem admitir que determinadas coisas ruins que estão acontecendo hoje conosco e com determinados membros das nossas famílias são coisas muito parecidas com as que já aconteceram com os nossos antepassados. Eu estou falando que aconteceram com seu bisavô. Eu estou falando que aconteceram com seu avô. Eu estou falando que aconteceram com seu pai. Eu estou falando que aconteceram com os nossos ancestrais. Muitos de nós não querem admitir essa hipótese. E eu não estou falando, escute isso, eu não estou falando de maldição hereditária. Por que o senhor não está falando sobre isso, pastor Samuel? Porque Jesus já se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então eu não estou falando de maldição hereditária, estou falando, aqui é o ponto, estou falando de influências. Hello, escute bem, estou falando de influências de determinados espíritos malignos que vinham tendo influência na vida dos nossos antepassados. Estou falando de determinados demônios que levou o seu bisavô a ser um alcoólatra, que levou o seu avô a ser um alcoólatra, que levou o seu pai a ser um alcoólatra. E alguém da sua família, pode não ter sido você, mas tem alguém na sua família alcoólatra. Estou falando que o seu bisavô era um drogado, seu avô se tornou drogado, seu pai usou drogas, e de repente a inclinação do seu filho ou do seu neto é usar drogas. O que o senhor está falando, pastor Samuel? Eu estou falando de que determinados espíritos malignos
que vinham tendo influência nos nossos antepassados. Esses espíritos são conhecidos como espíritos familiares, pelo fato deles terem dominado gerações dos nossos antepassados. Apesar, escute isso, aí entra o caso de Jacó. Apesar de Jacó ser neto do pai na fé, apesar do Jacó estar debaixo da promessa, Jacó era neto do pai na fé, Abraão. Abraão tinha uma promessa: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive o seu filho Isaac já entra na vida carregando o status de ser filho da promessa. Agora Jacó, com 130 anos, bate no peito e diz: falaram que eu, como neto do pai na fé, falaram que eu, como filho do filho da promessa, seria abençoado, mas eu sou um homem frustrado. Eu me sinto ridicularizado pelo resultado da minha vida, que foram 130. E como é que foram esses 130 anos, Jacó? Poucos. Além de poucos, maus. E aqui eu abro um parêntese. Quantos anos você tem de idade? Como é que tem sido os seus anos? Como é que anda a estrutura operacional, funcional da sua família? Deus vai quebrar o queixo desses espíritos que tiveram influência na vida do seu bisavô, na vida do teu avô, na vida do teu pai, mas não terá influência na sua e nem na vida dos seus filhos. Agora tem um parênteses aqui. O pastor Samuel, explica para mim. Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o diabo lhe toca. E como é que o Jacó, sendo neto de Abraão, filho de Isaac, que era filho da promessa, se torna um homem frustrado e testemunha para Faraó que os anos de suas peregrinações foram 130, poucos e maus? O que aconteceu com Jacó? Se ele era de uma linhagem piedosa, abnegada, ele era descendente de Abraão. Aqui eu abro um parêntese para você entender isso. O diabo não pode tocar em você, o diabo não pode tocar em mim, se a nossa vida estiver aliada a Cristo, nossa vida estiver conectada com Cristo. Mas se porventura, mesmo a gente sendo servo de Deus, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mesmo a gente falando línguas estranhas, mesmo a gente dizimando, ofertando, mesmo a gente participando de todas as atividades da igreja, ter um cartão de membro, se porventura você der legalidade, vou repetir, se porventura você der legalidade, Satanás faz uma arruaça na sua família. Pastor, me prova isso. Prova. Abraão era de uma família idólatra. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Você vai ver de onde é que foi que Deus tirou Abraão. O texto diz que o Abraão, ele era
Lá em Josué capítulo 24, verso de número 2, o texto diz assim: disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Quem eram eles? Terá, pai de quem? Pai de Abraão e pai de Naor. E serviam a quem? Outros deuses. Preste atenção nisso. Serviam a quem? Me dá licença, pastor, eu posso descer? Abraão servia, junto com seu pai Terá, outros deuses em Ur dos Caldeus. Ou seja, a família de Abraão era uma família idólatra. Então predominava na casa do Abraão um espírito de mentira, de engano, de engodo, enganando eles que os deuses os quais eles adoravam em Ur dos Caldeus era o Deus verdadeiro. Aí Deus vai lá na casa do Abraão e tira ele com mão forte, com braço estendido, tira ele e diz: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus tira o Abraão de debaixo da tutela do espírito de mentira e de idolatria que norteava a casa de Abraão. O Abraão começa a peregrinar como pai na fé em direção à terra da promessa. Quando chega no meio caminho, na caminhada, diz o texto que houve fome na terra da promessa. E o Abraão, sem consultar Deus, o Abraão desce até o Egito. Ele sai da rota que Deus traçou para a vida dele, que era a terra da promessa, e ele desvia-se e desce ao Egito. Quando ele chega no Egito, a primeira atitude de Abraão ao entrar no Egito foi mentir. Que Sara não era sua mulher. O mesmo espírito que norteava a casa de Abraão, quando Deus tirou ele de debaixo da tutela desse espírito de idolatria na casa de Abraão, o Abraão passou a peregrinar na direção do propósito de Deus. Só que a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele não fica ao nosso redor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Mas ele fica em derredor. E o texto diz que ele fica bramando, como um leão. Ele não é leão, mas ele fica bramando, como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Aí ele olhava para Abraão, caminhando, escute, caminhando na direção de Deus. Aí Satanás com os demônios cochichavam: nós não podemos perder esse cara. Nós precisamos criar uma estrutura para fazer ele voltar para debaixo da tutela daquele espírito que governa a sua família, que é um espírito de mentira e de idolatria. E aí, por circunstâncias, quantas vezes Deus permite Satanás tocar na natureza, como no caso de Jó. Deus permite uma fome na terra da promessa, e o Abraão não consulta Deus e desce para o Egito. O Egito é o quartel central, aonde está o espírito de mentira. Retrata, o Egito é símbolo do mundo. O Abraão desce lá, e aquele espírito que estava lá em Ur dos Caldeus fala: epa, nós já temos legalidade para voltar, ter influência, mesmo ele sendo pai na fé, mesmo ele estando debaixo da promessa.
de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, agora ele nos deu legalidade para a promessa não se cumprir na vida dele. Ele está mentindo. E quem é o pai da mentira? É o nosso chefe, o diabo. Então ele nos deu agora uma procuração legal, legítima, para voltar a ter influência na família dele. E ao descer ao Egito, ele dá legalidade. Como eu disse, se você não der legalidade, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o diabo lhe toca. Mas se você der legalidade, Jesus sai e o diabo apresenta a procuração e diz: olha, o senhor disse que não pode tocar, mas ele me deu uma documentação me dando legalidade para tocá-lo. E Jesus não pode fazer nada porque você é que deu o documento para Satanás operar na sua família. Aí o que aconteceu? O mesmo espírito que atuava em Ur dos Caldeus, que voltou a atuar na vida de Abraão no Egito, agora leva o Isaac diante de Abimeleque, reproduzir a mesma mentira que o Abraão mentiu no Egito. E o Jacó? O Jacó já nasce com estigma, já nasce com status de ludibriador, de enganador. E de todos os patriarcas, o Jacó foi o que mais foi achatado, solapado pelo espírito de família que atuou através de Abraão, por causa da legalidade que foi dada por Abraão ao mentir lá no Egito. De maneira que algumas coisas que estão acontecendo com você, que estão acontecendo com alguns membros da sua família, é réplica do que já aconteceu com seu bisavô, que já aconteceu com seu avô, que já aconteceu com seu pai. E se não aconteceu com você, o diabo está de olho em um dos seus filhos para reproduzir, porque ele não quer perder o domínio sobre a sua árvore genealógica. Aí Deus olha lá de cima, o Jacó dizendo assim: sou neto do pai na fé, sou filho do filho da promessa, estou debaixo da promessa que, por ser da genealogia, da descendência de Abraão, a minha família seria abençoada. Mas no que diz respeito a mim, o tiro saiu pela culatra, porque estou com 130 anos e eu só coletei poucos dias, e esses poucos dias foram poucos e maus. Eu estou frustrado, decepcionado, estou falido, arrasado, na lona, achatado pelas circunstâncias adversas que ocorreram na minha casa, com todos esses acontecimentos deploráveis. Aí Deus levantou do trono, se inclinou no parapeito da eternidade e olhou para o Jacó reclamando e disse: Jacó, você não vai morrer frustrado, não. Parece que eu vejo Deus nessa noite novamente em pé, inclinado no parapeito da eternidade, olhando para você que está se auto-questionando, dizendo: eu tenho sido dizimista, eu tenho sido ofertante, eu não perco um culto, eu não perco uma campanha, eu sou leal ao meu pastor, eu sou leal à minha igreja, e a minha vida não decola, não alça voo, não sai do chão, meu casamento não está bem, meus filhos não me respeitam, meus filhos levantam a fronte contra mim e me encaram. Na minha face, você está
está se sentindo frustrado, mesmo sendo um crente batizado com o Espírito Santo, que fala línguas estranhas e levanta a mão e adora com voluntariedade ao Senhor, e você está se sentindo frustrado, mas Deus já ficou de pé no trono. Eu vou repetir novamente: Deus já ficou de pé no trono, e Ele está inclinado no parapeito da eternidade, e me trouxe aqui como profeta para dizer para você que você não vai morrer frustrado. Eu vou gritar de novo: você não vai morrer frustrado. Haverá uma intervenção sobrenatural da parte de Deus na sua casa, na sua família, na sua geração. Quem crê, levanta a mão e libera um brado de glória. Aí Jacó falou: mas Senhor, já estou com 130 anos, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor olhou para o José e falou: eu vou pegar esse garoto aí e vou fazer dele um redimidor da sua família. Ele vai andar na contramão dos demais. Os demais são violentos, ele será pacífico. Os demais são mentirosos, ele será verdadeiro. Os demais são invejosos, ele não vai ter inveja. Os demais da sua família, Jacó, são violentos, mas ele vai ser passivo. E eu venho dizer que Deus está de olho em você. Não, você não está entendendo. Deus está de olho em você, não é para você só ficar levantando a mão, dando glória, falando língua, pulando e caindo no Espírito. Deus está de olho em você para você ser um instrumento da parte de Deus para redimir a sua família. Você não está entendendo por que Deus nos reuniu aqui? Ele está tratando conosco e revelando por que as coisas não estão decolando. Por que não alçar o voo? Por que você ainda não saiu do chão? Por que você ganha bem, o seu dinheiro não dá e você está sempre em crise financeira? Porque tem alguma brecha. Vou repetir: tem alguma brecha que precisa ser tapada. Você tem que voltar a tomar essa procuração da mão de Satanás. Desculpa a ilustração. Dizer: me devolve a minha procuração. Porque toda a legalidade que tu teve até hoje para fazer os estragos que tu já fez, tu não vai fazer mais. Porque Deus me marca nessa noite com o sangue precioso de Jesus, e eu serei redimidor da minha família. Quem pode, levanta a mão e libera.